teremos as últimas apresentações, então sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos uma boa quinta-feira, uma boa reunião aí da nossa última, né, temporada, nossa última reunião da jornada 1. Hoje é o nosso fechamento, teremos as apresentações aí do pessoal que não apresentou na R8, vai apresentar hoje, né, na R10, e fazemos o fechamento dessa temporada aí, dessa jornada 1. E aí, quem quiser, né, está convidado para a gente participar aí da jornada 2, onde nós daremos uma continuidade aí nossos estudos com outros documentos, né, com outros enfoques, claro que sempre trabalhando aí com a essência, né, que é a recomposição da aprendizagem, por conta do ano que é o ano do SAEP, tá? Mas sempre, né, priorizando uma continuidade do processo do nosso trabalho. Só lembrando vocês, né, mesmo na última reunião, com relação aí a vocês estarem com a escola logado de vocês, né, para não ter problema com certificação, sempre que tiverem problemas, né, com relação à internet, sempre dê um retorno, né, é importante, né, porque a gente sabe que problemas aí com relação à internet existem, né, acontecem, principalmente, né, quando a gente tem instabilidade climática, essas coisas, a gente sabe que faz parte. Então, sempre dê um retorno para que a gente justifique, né, e aí vocês não tenham problemas com a certificação. Aí a nossa agenda de hoje, né, nós vamos ter os objetivos, né, dessa temporada, 10 minutinhos, o check-out dessa temporada, a avaliação, né, vocês fizeram o check-in quando vocês iniciaram a jornada, e hoje vocês vão fazer o check-out, tá? Compartilhamento das implementações, que nós teremos, 60 minutos, e depois, para concluir, fechamento, 5 minutos. E aí nós temos, né, a reflexão, né, os objetivos dos nossos encontros, né, que nós tivemos acerca de tudo isso, né, que nós construímos até então, a reflexão sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, onde cada um de nós aqui, né, tivemos uma participação, cada um de vocês aqui teve uma participação importante dentro desse processo, né, na construção do conhecimento. Valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica e inspirar por meio da troca de experiências entre colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Então, o que nós fizemos aqui até então, até mesmo nesse momento, gente, do feedback, agora, até o feedback da nossa planilha lá de compartilhamento, o que nós estamos fazendo aqui é a valorização da troca de experiências entre nós, entre vocês. Por isso, aquela planilha compartilhada, onde vocês colocaram o nome de vocês lá para a apresentação, não é só também colocar o nome para sequência da apresentação, mas é uma planilha de feedback compartilhado, onde a gente valoriza, né, esse retorno, e a gente faz ali a troca de experiência entre vocês. Isso é muito importante, que esse é o contexto, tá? Nós priorizar esse contexto, essa troca, e, consequentemente, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Transformando a aprendizagem dos nossos estudantes, porque o nosso foco aqui, além de a gente estar desenvolvendo, né, o nosso grupo de estudos, o nosso foco é transformar a aprendizagem dos nossos estudantes, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso principal objetivo. E aqui, gente, eu vou passar para vocês no chat, para vocês fazerem, é uma atividade de conclusão de curso, tá? Claro que o objetivo
a gente retomar e falar um pouquinho sobre isso, mas se não der tempo, né, porque eu vou priorizar as apresentações, se não der tempo, eu vou guardar e depois eu vou olhar com carinho, né, o que vocês fizeram aqui. Vocês vão fazer, elaborar uma tagline, tá, gente? Eu vou passar aqui no chat o documento. Vocês vão escolher um cartaz, tá? Vão colocar o nome de vocês ali no cartaz que vocês escolherem, que representa ali algo para vocês desse grupo de estudo, e vão elaborar uma tagline, tá? Que é uma frase chamativa que representa a essência, uma ideia principal, algo que faça, que reflita, né, sobre essa temporada, algo que vocês vivenciaram, um momento que vocês vão lembrar e que vocês, né, vão, que marcou vocês aqui nessa temporada. Uma frase curta, algo bem simples, bem objetivo, que marque essa temporada para vocês, tá? Então é algo assim bem simples. Eu vou dar aqui uns 3 minutinhos, gente, para vocês fazerem essa tagline. Já coloquei ali no chat, tá? Então vocês vão entrar no documento, vocês vão escolher um cartaz, né, que represente ali, que vocês tenham uma afinidade com a figura. Ah, não tem afinidade com nenhuma. Enfim, escolhe uma figura ali, coloca o nome de vocês no slide e escreve, gente, uma tagline ali, né, uma frase, algo ali que capte a essência, né, a ideia central de vocês com relação a essa primeira temporada aí do nosso grupo de estudos, tá? Uma frase curta, pode ser uma palavra, tá? Uma tagline aí que capte a essência, a ideia central com relação a essa primeira temporada aí do nosso grupo de estudos, tá bom? Vou dar uns 3 minutinhos ali para vocês, algo bem simples, bem objetivo, bem tranquilo, tá bom? E a gente já retoma aqui. Gente, desculpa, o que é uma tagline? Uma tagline é uma frase chamativa que representa uma essência, uma ideia principal de algo assim que chamou a tua atenção. A professora pode escolher os mesmos que algumas escolheu, a gente vai escrevendo em cima e dá certo? Não, daí você vai rolando para baixo, que vai ter outros. Eu tenho 30 slides ali. Quem já escolheu, aí você vai descendo, né? Vai descendo, tem outros slides lá embaixo, tem figuras repetidas, tá? Mas daí você escolhe um que ninguém escreveu. Bárbara, E aí, daí, a gente escreveu, já escolhi a figura, já escolhi a frase, o que a gente faz aí?
Ô, Tânia, como que não chegou lá? O que acontece? É que a mãe da Amanda veio buscar ela, a irmã, Por quê? porque ela precisa fazer a pesagem do Bolsa Escola. Acho que vai. Por que ele tava pedindo eu, Aguinaldo? Só pra liberar mim? Amanda, Ei. Ai, Jesus. é a Amanda, eu não sei o que isso Liga lá na frente pra você ver. Vamos lá. Aquela que tem cabelinho enroladinho. Prof, daí a gente que já fez, o que que a gente faz? Já escolhi a figura Já de frase, já terminou? Aguarda um pouquinho que eu já vou retomar aqui. Olha, os pais do Vitor Maurício que vai vir aqui, Não tô sabendo. olha assim, ó, lá no oitavo B, nós estamos tendo um problema de salamento, porque o Vitor não está fazendo as coisas que precisa. O pouco que vem, fica faltando um monte, Ele não já faz. fez, já comeu. Aí, eu tô refazendo o ensalamento que os professores estão reclamando que ele senta do lado do Rairan. Só que assim, o ensalamento a gente faz, mas o professor não cobra também. Aí eu fui trocar ele agora, Rairan, não vou trocar de lugar. Vai agora. E o Vitor não vou trocar de lugar. Eles estão no laboratório agora. Eu vou fazer um ensalamento. Volta lá e aí você me chama. Daí Quando eu vou voltar pra falar sala, pra eu vou eles fazer assim, a todo o Tânia ensalamento. falou. Pessoal, então retomando aqui, quem já terminou a tagline, deixa ali registradinho. Depois, no final da reunião, se der tempo, após as apresentações, a gente vai retomar, né? E aí a gente vai dar uma olhada ali e cada um de vocês vai poder falar, né, sobre o que escreveu, a essência principal. Mas se não der tempo, tá? Depois das apresentações, não tem problema. Fica registrado aqui, vai ficar salvo no Drive. Eu vou olhar depois ali o que vocês escreveram, vai ficar produzida a atividade de conclusão de vocês aqui, né? A última atividade de vocês, tá? Tranquilo. Eu vou olhar ali, vou ver o que vocês escreveram, vai ficar guardado, né? Como atividade da turma, a última atividade de conclusão de vocês, tá bom? Da primeira jornada. Se der tempo, no final, a gente retoma as taglines, tá? Gente, já coloquei para vocês no chat o checkout, tá? Já deixei disponibilizado, é a avaliação da primeira jornada. Já coloquei lá o checkout. Quem quiser abrir e já ir preenchendo, já está no chat. Quem quiser abrir e preencher depois, pode preencher depois, tá? Mas eu já coloquei no chat porque de repente deixa muito para o final, aí não dá tempo, tá bom? Mas já está no chat também o checkout, tá? Que é essa avaliação da primeira jornada, tá? Que completa aqui a primeira jornada. Já está disponível no chat também. Pode deixar aberto lá e preencher depois, tá? Não precisa preencher agora. Aqui nós estamos ó, no episódio 10, que é da última reunião dessa temporada. E aqui, gente, nesse material, vocês têm acesso, tá, a inscrição, tá? Porque em setembro nós teremos o 4º congresso, tá? E esse 4º congresso, ele conta com a inscrição de trabalhos, tá? Que é a Feira de Inovação e Protagonismo Estudantil, né? Que tem aqui, ó, 20 trabalhos para ser inscrito, mesa redonda, 18 trabalhos e relato oral, 18 trabalhos. Aí, para vocês saberem mais do que se trata, tem esse link aqui embaixo, ó, para vocês clicarem
em Saiba Mais, tá? Nesse material de hoje. Então, tem esse link aqui, ó, tá? Eu não vou me estender muito por conta das apresentações, mas no material de hoje, no slide 8, é só vocês clicarem nesse link azul aqui. Vocês podem fazer inscrições de trabalhos de alunos de vocês, porque é Feira de Inovação e Protagonismo Estudantil. Então, é só clicar nesse link azul aqui para vocês lerem, verem, né, como é feita a inscrição, como que é o processo, e a inscrição é do dia 14 ao dia 1º de junho. Então, eu tenho até o dia 1º de junho para fazer a inscrição, tá? E é nesse link azul aqui também, que é um slide que está linkado. Então, é o slide número 8 da aula de hoje, nesse linkzinho azul aqui do final do rodapé do slide. Só clicar em cima, vocês vão ter maiores informações e vão poder fazer as inscrições até dia 1º de junho, tá? E aqui, gente, só lembrando vocês com relação à planilha compartilhada, tá? A planilha compartilhada, que é essa planilha aqui, tá? Que eu vou colocar novamente no chat. Lembra que na R8, cada um que ia apresentando dava o feedback, colocava o nome aqui, né? Escrevia o nome, o primeiro fazia o feedback do segundo, o segundo fazia o feedback do terceiro, o terceiro fazia o feedback do quarto, e o último fazia o feedback lá do primeiro, e olha aqui os feedbacks, que legal que ficaram, tá? Então, feedback bem tranquilo, bem sucinto, tá? Nada que vai prejudicar vocês nessa planilha compartilhada, e o mesmo vai acontecer hoje, tá? Começa aqui, tá? O feedback, coloca o nome de quem vai dar o feedback, o primeiro faz o feedback do segundo, o segundo faz o feedback do terceiro, o terceiro faz o feedback do quarto, e assim sucessivamente, coloca o nome de quem está fazendo o feedback, e aqui do ladinho escreve algumas palavras a respeito da apresentação do colega. E o último faz o feedback do primeiro, tá? Que é a nossa planilha compartilhada, que eu vou colocar no chat também, que é a nossa planilha de apresentação, tá, gente? Então, eu vou pôr, ela tá lá no WhatsApp, mas eu vou pôr também aqui no chat, tá? Para que vocês, de repente, consigam abrir e fazer aqui as anotações de vocês com relação às apresentações, tá bom? Então, já coloquei a planilha ali para que vocês possam fazer aqui as anotações de vocês, o feedback, que é esse momento que foi feito já na reunião anterior. Oi, Lídia, você levantou a mão? Sim, professora, eu que não sou dessa turma, daí como que eu faço feedback? Aí você não faz o feedback. Tá? Você vai só assistir, você pode fazer os comentários aqui no chat daí, tá bom? Lá na planilha, daí você não utiliza. Gente, a apresentação é aqui de 5 a 7 minutos para cada um. Se exceder muito esse tempo, eu vou levantar a minha mão aqui, tá? Eu levanto a minha mãozinha para vocês saberem que já passou muito tempo, tá bom? Beleza. Então, vamos para a primeira apresentação. Quem vai apresentar primeiro é a Daniele. Daniele está online? Estou, professora. Estou aqui. Beleza. Consegue compartilhar? O que é que eu compartilhe? Se você puder compartilhar para mim, eu agradeço, professora. Beleza. Já está na mão aqui. Deixa eu ir lá na síntese para você, daí eu já faço o compartilhamento. Aí, prontinho. Tá bom. Pode começar, então? Pode. Tá. Então, bom dia. Meu nome é Daniela, eu trabalho como pedagoga no Colégio Estadual João de Oliveira Franco.
Lá nós somos em 2 pedagogas, né? Nós somos colegas, trabalhamos muito bem nós 2 juntas, a gente consegue se entender bem, então esse processo formativo também foi bem facilitado por conta disso. A gente teve esse ano o início da escola parceira, então nós recebemos muitos professores que são CLT, né? Eles são contratados pelo Apogeu, que é quem está administrando a nossa escola agora. Então, esses professores chegaram sem conhecer nenhuma ferramenta pedagógica da Secretaria de Educação, né? Então, a gente teve que fazer logo no começo do ano um geralzão, assim, com eles a respeito de todas as ferramentas, desde a RCO, como que faz o registro de chamadas, de conteúdos, até todas as questões mesmo de plataformas e quizzes, e toda a questão dos materiais do SAEB, tudo a gente teve que fazer um geralzão. Mas foi bem interessante, porque os professores que a gente recebeu são professores bem dedicados, que chegaram com um gás total, assim. Então, isso também foi um ponto muito positivo. Então, no primeiro momento, eu estava conversando com a professora de recomposição de matemática, né? Quando a gente já tinha organizado tudo certinho, as aulas, os horários, e conversei com ela sobre as habilidades que a gente precisava trabalhar em matemática, né, que a gente estava com fragilidade na questão dos gráficos, de tabelas mais complexas, de porcentagem, que eram as nossas principais fragilidades, né, que a gente tinha nos resultados do SAEB anterior. Aí discutimos um pouquinho sobre as questões metodológicas, as possibilidades, ouvindo um pouco o que ela trazia da sua experiência anterior, né, como professora, que já é uma professora bem experiente, e trocando algumas ideias que a gente tem na própria SED, que a gente trabalha muito frequentemente na SED, que é a questão do aluno monitor, da organização do espaço, da sala, né, dessa questão do trabalho em pares, de seminários, de propostas de pesquisas. Então, a gente fui conversando bastante com ela no primeiro momento sobre isso. Aí combinamos, né, a nossa observação de sala de aula, que para ela era uma novidade, porque não tinha essa prática lá na sua experiência anterior, nem nas escolas privadas, e a gente combinou, então, que a frente que a gente ia, que eu ia observar e ajudá-la no primeiro momento, seria a questão da metodologia utilizada em sala de aula, né? Então, durante a observação de sala de aula, a professora já estava ciente, né, de quais das nossas fragilidades, dos escritores que a gente tinha maior fragilidade, e ela se utilizou. Então, como tinha a porcentagem, como uma habilidade que a gente precisava desenvolver com os estudantes, que eram os escritores D1, D16 e D34, ela utilizou a questão da lei do celular, que é uma questão que está pegando para todo mundo, né, que veio com bastante força no começo do ano, e ela começou para trabalhar essa porcentagem, ela utilizou essa lei do celular, pesquisando com eles quantas horas que cada um passava no celular. Então, a partir disso, ela conseguiu fazer as porcentagens de quantos alunos passavam determinado tempo no celular, né, comparando com os outros, o que eles faziam, outras atividades que eles faziam, e a partir disso, como ela já tinha um diagnóstico muito legal da turma, muito exato, assim, da turma, ela se utilizou dessa questão que fazia parte da vivência dos estudantes, né? Aí, a partir disso, a gente trabalhou também a questão do material do Acerta Brasil, que também era uma novidade para a professora, né, que estava chegando e que deveria ser trabalhado em sala de aula, para que a gente pudesse ter aí um enriquecimento dessa prática, dessa metodologia da professora. Daí foi feito o feedback com ela a respeito dessa observação, alguns itens que eu via que precisava dar uma aprimorada, que era a questão de gestão do tempo, né? A professora precisava dar uma aprimorada na questão da gestão do tempo, na questão do trabalho em pares, que também era uma situação que durante a aula ela poderia ter se utilizado e foi pontuado com ela, né? A questão da interdisciplinaridade com a professora de recomposição de português, porque a questão das mídias sociais, das redes sociais, é um tema que pode também ser feito com a professora de português para uma produção textual, né, com os estudantes, né, na questão do trabalho de redação, de recomposição de português. Então, a gente foi pontuado essas fragilidades e também enaltecido essa questão do diagnóstico muito preciso que ela tinha da turma, né, dessa ideia que ela teve de utilizar essa questão da lei do celular, que é uma questão muito frequente na sala, para trabalhar com os estudantes,
né, para que também pudesse ser feito essa questão do feedback sanduíche que a gente fala, né, dos pontos positivos, os pontos frágeis e sugestões de melhoria, que foram essas questões mesmo do trabalho bem pontual com o material do Acerta Brasil, né, foi uma turma de 3ª série, não foi uma turma de 9º, foi de 3ª série, e essa sugestão do trabalho com o material do Acerta Brasil. E assim a gente vai dando esse feedback permanente, né, vai combinando a próxima observação e assim sucessivamente. Essa foi a minha prática, professora. Legal, parabéns, ficou muito bom, bem bacana. Obrigada. Bacana, parabéns. Obrigada, Rosana, por me dar a frente na fila, tá bom? Agradeço aqui que ela me deixou passar na frente, no lugar dela. Obrigada, viu, colega? Muito obrigada. É legal, bacana. Vamos ver aqui, o Daniele, depois vem a Claudete. Claudete está online? Sim, estou aqui, professor. Quer que eu faça aqui o compartilhamento? Sim, pode fazer. Agradeço. Deixa eu clicar aqui no teu trabalho. Vamos abrir. Então, já vou falando. Bom dia, colegas, prof. Então, eu sou a Claudete Ramos da Silva, sou pedagoga no Colégio Estadual Tancredo Neves, aqui em São João, pertence ao núcleo de Pato Branco. Nós somos em 5 pedagogas, 2 em cada turno, né, e uma no turno da noite. Eu tenho uma colega que está comigo também na parte da tarde. Nós temos 8 turmas à tarde, e daí trabalhamos com ensino médio e ensino fundamental. Então, eu fiz a minha implementação com uma professora também já experiente. Ela trabalha com língua portuguesa e recomposição da aprendizagem de português, né? Eu comecei primeiramente com a hora atividade, né? Nós sentamos e conversamos sobre o que iríamos trabalhar, e assim, ela trabalha com o 3º ano, e a nossa meta já no plano de ação ali foi melhorar, né, o nível ali de conhecimento dos estudantes para o SAEB, que foi já ontem, né, que eles já tiveram o simulado. Então, o trabalho sempre foi mais voltado para atingir esse nível, que nós temos uma meta para atingir. Daí sentamos, conversamos, colocamos, né, as coisas que iriam ser feitas ali em prática. Daí também a professora sugeriu algumas coisas, eu também para ela, no laboratório. Então, assim, ela é uma professora já com bastante experiência, e quando surgiu o professor, o docente 2, ela até não gostou muito da ideia, né, por nunca ter desenvolvido essa prática, né, e daí nós tivemos que conversar também durante as horas atividades para explicar para ela como que seria e tal, que no fim a professora docente 2 que veio, é uma professora nova, e daí ela iria, né, conduzir esse trabalho, e as duas iam fazer um excelente trabalho juntas. Então, mas no fim deu tudo certo. Os alunos também utilizaram o material do Acerta Brasil, né, nas atividades ali, colocaram, e atividades envolvendo a aprendizagem colaborativa, a diversificação dos métodos de ensino. Então, o uso das tecnologias ativas foi bem ativo mesmo, os alunos participaram bem ativamente. Atividade em pares, ela diversifica bastante as atividades ali. Então, nós também usamos outras formas de trabalhos em sala de aula, trabalhos em grupo, né, de alunos, atividades mais, assim, lúdicas também, fazendo com que eles se interessassem mais pelo conteúdo, fazendo as leituras,
outros simulados também, para eles já estarem preparados para o simulado do SAEB, e tudo correu bem. No fim, ela gostou, né, quando veio a docente 2, acabou gostando dessa nova prática, dessa nova, como é que se dizer, essa troca de experiências, né, ela conversando com a outra, e os alunos também foi uma coisa nova que veio para eles, e foi de muito aprendizado. Então, os alunos trabalharam com os materiais da recomposição da aprendizagem e simulados do SAEB, então, para melhorar essa preparação e melhorar o nível de proficiência da escola. Os alunos puderam tirar as dúvidas sempre que surgiram, com questionamentos propositivos. E após todo esse trabalho realizado durante as aulas, então, nós pudemos perceber, eu percebi, as professoras também, que os alunos, eles aumentaram a frequência escolar, que era uma turma, assim, que sempre tinha alunos faltosos, então, houve essa melhora, e ontem, até na prova, faltaram só 2 alunos por motivos de doenças, motivos particulares, né, mas o restante estavam todos empenhados, se dedicaram bastante. E eles perceberam que eles são capazes de melhorar, e, né, e deram todo o seu conhecimento e tudo para que ontem eles realizassem uma boa prova, e nós esperamos que eles tenham ido bem, porque foi realizado um trabalho bem legal. Então, essa foi a minha prática, professora. Essa eu contribuí ali com a formação. Muito bom, parabéns. Obrigada. Legal, muito bom. E vamos dando continuidade, né? Porque depois vem a prova mesmo, né? Já, Com certeza. E a prova valendo, né? valendo. Aham. Legal. Depois da Claudete, Silmara. Silmara está online? Sim, já estou aqui a posto. Beleza. Você quer que eu abra aqui? Ah, faz uma gentileza, prof. Vamos lá, então. Aí. Pontinho. Então, bom dia para todas, né? Sou a pedagoga Silmara, sou daqui de Curitiba, do núcleo de Curitiba. A escola onde eu atuo, desde 2009, ela fica na região do Pinheirinho, que é o Colégio Isabel Lopes. Eu também tenho uma parceira com quem a gente trabalha junto, a gente procura não dividir muito o nosso trabalho para que, na ausência de uma, a outra consiga, né, substituir o SAEB. Ele está aí, né, para que a gente desenvolva o melhor trabalho possível. Então, eu vejo o quanto que a Secretaria de Educação ela está investindo, até mesmo nessa questão de trazer esse segundo professor. E, nesse sentido, a minha implementação foi justamente numa turma de 9º ano, com o trabalho de recomposição de aprendizagem com a professora Márcia. E a professora Márcia, ela também já é uma professora nossa antiga, mesmo, né, a gente chegando com a parceria aí, temos lá no 3º ano o professor que veio nessa nova proposta, né? Mas ela, especificamente no 9º ano, ela já está conosco há bastante tempo, e ela desenvolve um trabalho muito bacana. Então, como frente, eu optei por fazer as metodologias e estratégias de recursos utilizados. Por quê? Até porque a gente sempre coloca o aluno motivado, quando você traz coisas diferentes, você acaba envolvendo bastante esse estudante. Hoje, a gente se encontra no nível 3 de proficiência no SAEB. Então, o nosso grande objetivo
alcançar aí, né, novos patamares. De que forma com que eu organizei esse momento? Então, ocorreu o acompanhamento da hora-atividade junto com a professora, né? Logo em seguida que ocorreu a hora-atividade, a gente sempre conversa, a gente se organiza para que pudesse acontecer a observação de sala de aula. Então, nós optamos por uma turma, acho que era do 9º ano C, que nós fizemos ali naquele momento a observação. E logo depois da observação, a gente também retoma junto com a professora dando feedback. E foi muito interessante, por quê? Porque a gente vê o quanto que os alunos estavam empenhados. E eles estão percebendo um movimento diferente dentro do colégio. Eles estão vendo que a cada momento tem uma nova a responsabilidade, e a gente não deixa de dizer isso para eles, que eles hoje estão carregando o nome da nossa instituição e que a gente está ali para dar todo o suporte que eles precisam. Nesse sentido, a professora, ela resgatou os descritores de menor acerto para poder estar desenvolvendo com eles. Ela utilizou o descritor 7, que é identificar a tese em um texto, que inclusive está na aula 13, no LRCO. É um cuidado que a gente tem colocado para os nossos professores. As aulas estão ali para dar todo o suporte, mas é importante com que o professor também, ele se organize, ele se reestruture, ele tenha uma percepção do que mais que o meu estudante está necessitando ali. Nós também fizemos uma reunião com os estudantes, por qual motivo? Porque os estudantes não entendiam muito ao certo por que eles tinham que realizar tantas atividades, tantos simulados, e que o desempenho deles era importante para a gente. Então, nós também fizemos uma apresentação junto com as turmas, orientando eles a respeito do que era o SAEB, como que dá esse resultado, porque são aquelas turmas que realizam a avaliação naquele momento. E foi bacana, porque o que nós percebemos? Que deu uma baixada de adrenalina neles, e que foi muito significativo também. Então, dentro do que a gente apresentou, a gente vê que estamos, né, atrás de obter, né, os resultados que a gente espera, que é o avanço, né, dentro da nossa instituição, o avanço, né, a gente sempre coloca no resultado, mas a princípio nós precisamos desse conhecimento. Só assim o estudante ele vai acabar atingindo. E foi dessa forma que aconteceu, e a escola ela é dinâmica, está acontecendo, ela é viva, acontece a todo momento. Ontem aconteceu o simulado, a gente está na expectativa, né, desse resultado. Como que eu vejo, né? Esse é a nossa ponta do pé na bola. Então, a gente está partindo daqui para que a gente saiba onde mais que a gente vai precisar pisar para que a gente consiga emplacar mais gols aí, né? E é isso, pessoal. Espero ter contribuído. Gostei bastante, professora. Deixa eu já, né, aproveitando que eu estou aqui na frente, né? Muito obrigada. Eu vejo você muito parceira. Os seus retornos, eu sei que nem sempre é possível, mas o seu feedback meio que imediato impulsiona a gente. Quando eu entreguei a atividade 1, eu estava até meio assim, daí a hora que você deu o resultado, opa, né? Então, é muito significativo. Parabéns pela sua postura e a forma do seu encaminhamento. Tudo isso aqui está sendo possível estar aqui na frente, porque eu tive um bom encaminhamento, uma boa orientação. Muito obrigada. Legal, obrigada. Parabéns pela implementação também. E agradeço também aí pela, né, pela oportunidade de vocês também conseguirem colocar em prática, né, tudo que a gente trabalhou aqui durante o grupo de estudos, né, e claro,
vocês tiveram o subsídio, mas também o que conta muito foi também a troca que vocês realizaram. E o importante também essa questão da troca, de vocês verem o que é possível, o que não é possível. Opa, nessa escola deu certo isso. Por que será que na minha não deu ainda? Será que está faltando? Ah, vou fazer diferente. Vou fazer como eles, né? Como ela fez na escola dela lá, né? A colega fez de um jeito lá, de repente vou. E essa troca que faz com que a coisa vá caminhando. E a gente vá permeando caminhos aí que vai estruturando o trabalho da gente, né? Bacana, gente, legal. Muito bem. Eu avalio a minha colega agora, né? Isso, Tá você bom. escreve lá, põe o teu nome e daí escreve o feedback. Agora é a Zenaide. A Zenaide está online? Bom dia, sim. Bom dia. Quer que eu faça o compartilhamento? Por favor, prof. Então, vamos lá. Deixa eu já abrir aqui a atividade. Vamos ver. Ah, ele vai abrir no modo... Ué, por que ele não está abrindo no modo... Ele não vai... Eu estou abrindo o teu link, mas ele está abrindo no modo Classroom. Aí, no modo Classroom, ele vai abrir normal. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele vai abrir... Não, abriu aqui. Bom, enquanto a prof abre, eu vou começando, pode ser, prof? Pode começar. Ele não abriu o teu link, o link que você colocou lá, não sei por que ele não deu certo. Deixa eu abrir pelo Class. Ok. Então, eu vou começando, tá? Então, eu sou a Zenaide, eu trabalho em Novo Sarandi, núcleo de Toledo, né? É uma escola em que eu comecei esse ano. Então, eu observei que está muito bem organizada, tá? E nós estamos no nível 4, né, na proficiência, então, um nível considerado bom. Eu fiz a minha implementação com o 9º ano, com a recomposição de língua portuguesa, com uma professora bem experiente, bem dedicada, então foi um trabalho assim tranquilo até de orientação, uma troca bem bacana de experiência, de aprendizagem. Eu optei em fazer a frente metodologia, estratégia e recursos, né, em que a professora utilizou a aula do RCO, mas também customizou, trouxe atividade impressa, fez atividades em grupo, colocou todos os alunos para participar. Então, foi uma aula bem dinâmica, bem legal, onde os alunos demonstraram realmente o interesse e a aprendizagem, que é o foco, né? Então, em relação ao SAEB, nós estamos trabalhando aqui bem sério com os alunos de 9º e 3º em relação, como foi comentado com a colega antes, de fazer eles entenderem a importância dessas atividades, dessas aulas diferentes, dessas avaliações todas que o Estado tem implementado. Nós estamos usando as alunas monitoras, que são alunas do 9º ano, que estão fazendo grupos de estudo, elas vêm no contraturno, com bastante ajuda para quem realmente tem mais dificuldade. O Grêmio propôs cartazes, né, que a gente não coloquei aí, mas foi feito cartazes, estimulando a participação, a responsabilidade de todos. Então, assim, a minha observação em relação aos professores em geral, principalmente
disciplinas de recomposição estão sendo bem proveitosas. Em relação à minha observação específica desse trabalho, eu usei as rúbricas, né, e coloquei para a prof que ela está no nível ótimo, né, porque ela tem todo o domínio de sala, tem todo o domínio de conteúdo, tem uma afeição bacana com os alunos, é respeitada, respeita os alunos, que é bastante importante. Então, o feedback foi bem produtivo, foi fácil para mim até, porque foi elogiar e combinar que continue assim. Então, aqui está funcionando muito bem, a docência compartilhada ainda a gente recebeu hoje um professor, ainda não tínhamos, então vamos ver como é que vai ser daqui para frente com essas disciplinas. Mas, a princípio, a professora, nesse caso, está fazendo um bom trabalho, mesmo sem a participação do outro professor. Então, seria isso, professora, bem sucinto, né, mas estamos fazendo o que podemos para melhorar e que seja um ano bem bacana e de evolução, né, que todo mundo espera. Obrigada. Muito bom, parabéns. Ficou muito bacana a implementação também. Muito bom. Legal. Aqui na sequência é a Tânia. Tânia está online? Oi, estou online, prof. Eu vou compartilhar aqui, porque estou toda enrolada, mas eu consegui fazer aqui a apresentação, e daí já vou, tá? Já coloco. Eu só não consegui receber o teu trabalho, Tânia. Você clicou lá em entregar? Eu acredito que sim, prof. Eu vou dar uma verificada aqui, tá? Só. Porque aqui, ó, ele consta como pendente, ó. Você está pendente aqui para mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e já confiro, tá? Tá, beleza. Não, ele está sem enviar, prof. Ah, tá, porque, ó, você eu não aqui. acredito. Não, eu fiz, ajeitei aqui, só que eu não enviei. No final de semana eu acabei não enviando, me desculpa. Não, eu fiquei preocupada, daí eu vi que você vai apresentar hoje, eu falei, então ela fez o trabalho, então me envie, senão você vai ficar sem. Ai, desculpa. Não, eu fiz, eu só não mandei. Beleza, então tranquilo. Mas assim, me perdoa, porque realmente assim, essa etapa foi uma guerra. Eu inventei de manter, assim, eu não quis parar com os formadores, e aí comecei aquele diretor formador também, e estou fazendo estágio probatório. Então, pensem, né? Tá assim. Eu achei que tivesse enviado, tá, mas está aqui. Tranquilo. Vou compartilhar com vocês aqui agora, e daí em seguida eu já encaminho. Beleza. Tá. Eu vou. Deixa eu voltar aqui. Página inicial. Aí, eu estou compartilhando o trabalho errado. Não, tá certo. Professora, então, eu achei, como eu disse, essa etapa, essa temporada, né, como foi colocado, uma etapa muito importante. Eu não gostava dos formadores quando eu fazia de história. Eu não gostava dos formadores, eu achava, assim, muito do mesmo, sabe? Entrava ali, tratava aquela questão da metodologia na aula, coisas que a gente já fazia, sempre falava assim, é tudo que a gente já faz, só que agora com nome, né? Então, tem nome. E depois que eu passei a fazer parte do Pedagogo em Foco, eu vi a necessidade desse curso e, assim, a eficácia, a importância desse curso, né? As trocas e como é importante, assim, é como se a gente conseguisse organizar a escola a partir dos conhecimentos que a gente adquire aqui. Então, eu fiz a minha implementação com a professora Jéssica, a gente estava começando na semana com a segunda docência aqui na escola, o professor Edson estava assumindo como segundo docente na turma do 9º ano, e a gente teve aqui escolheu a turma do 9º ano B para fazer a implementação, fizemos, a princípio, todo aquele desenvolvimento da hora-atividade, como fez, né, o relato ali da hora-atividade,
o acompanhamento, e na implementação, assim, a gente pôde observar o quanto esse assessoramento ele é eficaz, ele é produtivo. A observação de sala de aula também tinha as minhas barreiras em relação a isso quando eu estava em sala de aula, e tenho percebido que essa troca, esse trabalho em equipe tem favorecido muito. É um momento de olhar, né, de dar importância a novos olhares sobre as nossas práticas. Então, eu achei muito importante toda essa parte, a organização dos critérios também, eu achei bem interessante, porque já coloquei, já foi uma coisa que eu adotei aqui na escola, para a gente colocar nas fichas de observação esses níveis e esses critérios, e perceber que às vezes a gente vai observar uma aula, não tem como observar o todo, mas ter critérios de observação, porque às vezes, assim, olhar o que tem de bom naquele momento e ser propositivo em relação às observações, né, para que a gente consiga uma mudança, porque às vezes a gente tem uma crítica e coloca isso generalizado e acaba por não contribuir, sim, acaba desmerecendo o trabalho do outro, né. Então, eu achei bem interessante essa primeira conversa. No desenvolvimento da aula, assim, a aula foi muito participativa, foi muito criativa, então eu gostei bastante, mas eu acho que o que foi bem prático mesmo, que eu tenho algumas evidências aqui do momento, né, da atividade, porque a professora trabalhou com jogos em sala de aula, e os alunos gostaram muito, né, e aí a ideia de parceria mesmo, que se desenvolveu ali, e o momento do feedback foi, durante a hora de atividade, a gente ainda não tinha o professor, depois, quando foi para observação, o professor já estava em sala, e no feedback ele pôde participar ali, né, ele pegou meio que o processo em andamento, e foi uma discussão que permitiu uma reflexão sobre aquilo que a gente quer propor para a escola, para a recomposição, e como que a gente vai estar encaminhando tudo isso. Então, assim, foi um trabalho, um processo que se desenvolveu muito em etapas, até para mim foi difícil sistematizar, porque eu fui fazendo aos poucos, uma hora eu sentava, fazia hora atividade, refletia, escrevia, e aí depois foi para a observação, depois para o feedback. O feedback a gente fez através de vídeo, que inclusive o link não está ali, mas eu já vou colocar, e assim, foi um trabalho realizado de observação, de análise, de discussão, de reflexão, e até, assim, de propostas mais amplas para os outros professores da escola. Então, foi bem bacana mesmo o que foi feito. Eu peço desculpas pela forma como foi feito, assim, meio atribulado, mas, assim, para mim, gerou um conhecimento muito amplo, assim, né? Pelo menos, assim, aquela reflexão de que as coisas podem ser vistas de outra forma. É isso. Muito bom, legal, parabéns. Bom é que a gente percebe que tem, né, são etapas. Uhum. Antes, quando começou todo o processo, né, de a gente estar desenvolvendo ali junto com os professores, não estavam bem definidas as etapas, né, de a gente ter o momento do assessoramento, o momento da observação, o feedback. Agora a gente tem bem constituído essas etapas, né, para a gente ir organizando, seguindo e documentando, né? E esse é o mais interessante. Legal. Agora a Rosana. A Rosana já está até apresentando ali. Legal. Bom, desculpa, já fui antecipando ali por causa do horário mesmo, né? Que eu sei que tem mais colegas depois. Então, vamos lá, prof e colegas, bom dia. A minha implementação também foi bem básica, deixa eu só abrir minha tela aqui. A minha implementação, ela foi um pouco diferenciada das colegas, porque eu não tenho turma de nono e nem de terceiro ano no colégio que eu trabalho no período vespertino, e eu tenho 3 turmas de ensino fundamental, porém não essas, né, sexto, sétimo e oitavo somente. Então, partindo dessa situação, eu vou fazer até uma retomada bem rápida ali a respeito da nossa até primeira avaliação, sei que não é o foco essa, mas só para os colegas entenderem, porque de repente tem alguém aí em situação parecida, né?
a primeira parte avaliativa, eu fiz uma espécie de formação, uma espécie não, foi uma formação tentando contribuir com as minhas colegas que têm as turmas, inclusive as próprias pedagogas. Então, eu gravei um vídeo, uma aula, eu elaborei material e fiz esse repasse para as colegas por meio de compartilhamento do material em Drive, né? Em síntese, foi isso. E aí, a segunda parte, como eu não tenho as duas turmas, eu fiz a orientação e o acompanhamento da professora de língua portuguesa com a turma de 8º, já pensando nessa turma para o ano que vem, que estarão aí nessa condição de avaliação do SAEB, né? Então, a escola, neste momento, ela encontra-se no nível 4. Esses estudantes de 8º ano, já pensando para o ano que vem, eles têm um déficit muito considerável com relação à interpretação de conceitos básicos, né, voltados ali para gêneros textuais, principalmente, eles não conseguem identificar, e aí logo não conseguem fazer a interpretação de alguns comandos que diz respeito às atividades, mas principalmente quando se trata ali de gêneros. E aí, com relação a essa identificação na turma e relato da professora, eu fiz o atendimento da professora de forma também diferenciada online, porque a carga horária da professora ali no colégio, ela não dá a hora atividade no local, né? Então, conversando com ela, eu fiz esse atendimento de hora atividade online, por isso que vocês estão visualizando aí uma foto, né, com o material e a minha foto ali no vídeo, porque o atendimento foi online. Foi agendado o atendimento via WhatsApp primeiro, né? Eu conversei com a professora solicitando, né, se ela aceitaria essa forma de atendimento. Durante o atendimento também, nós já iniciamos ali o planejamento dela, do qual ela tinha relatado que já tinha trabalhado algumas questões ali a respeito do gênero com a turma, porém ela não tinha percebido nenhum avanço, né? É uma turma que apresenta um desafio maior por parte dos professores, para ela maior ainda, porque ela é uma professora novata na rede, né? Não tanto de experiência, mas na rede, professora PSS, e por ser uma turma já que desafia os demais, que já tem uma certa experiência com essa mesma turma, porque, como eu disse, é o 8º ano, então ele já vem desde o 6º ano com um certo desafio em relação ao comportamento, à responsabilidade e participação nos estudos, então, para ela tem sido um pouco mais difícil ainda. Então, ela relatou que trabalhar com grupos é muito difícil, então ela prefere trabalhar de uma forma mais tradicional, as filas, né, as turmas enfileiradas, quadro e giz, enfim. Então, para superar esse primeiro momento, eu sugeri para a professora que a gente focasse um pouco no básico, mas sem também trazer muito a questão de uso de tecnologia neste momento, até porque também é um desafio para a professora, né? Então, o que nós fizemos? Vamos reformular a sua aula, porém de uma forma diferenciada, porque à frente da minha observação seria a participação dos alunos, já que os alunos são conceituados ali como indisciplinados, apáticos, não participativos, irresponsáveis e assim sucessivamente, né? Então, nós fizemos ali a organização e o planejamento de forma online, do qual ela retomaria esses gêneros, né, o trabalho com os gêneros, mas de forma agrupada, né, e aí, enfim, depois também foi feito o agendamento ali neste primeiro momento com o feedback formativo, e a realização do feedback posteriormente, mas vamos para a segunda parte aqui, que foi a parte da implementação no local, na sala de aula, né. A professora iniciou a aula retomando o conteúdo, então, que ela já tinha trabalhado com eles, que eram gêneros textuais, porém, ela tinha trabalhado pelo Educatron, e neste momento ela só fez a retomada, então, vocês podem visualizar na primeira imagem ali, que ela está fazendo a retomada, né, do que ela já havia explicado.
Daí foi sugerido, todo o passo a passo que vocês estão visualizando ali, foi sugerido e organizado no planejamento online com ela, tá? Ela fez um brainstorming, onde os tipos de gênero ela foi colocando, e os alunos daí foram apresentando, né, o conceito, o entendimento que tinham a respeito de cada gênero, um ou outro. Talvez o fato de eu estar no momento ali fazendo a observação também já deu uma controlada, né, com relação à participação deles e a atenção. Então, nessa primeira foto, eles estão ainda enfileirados, e aí, na sequência, depois do brainstorming, que daí ela jogou essas palavras no quadro, vocês podem visualizar na segunda parte ali, tem lá no fundo, tá no quadro, tem as questões que ela colocou do brainstorming, né, conforme eles foram dizendo. Aí ela fez a divisão das turmas em grupos e entregou textos diferenciados, de gêneros diferentes, para que eles identificassem esses gêneros, né, e cada grupo teria que eleger um relator depois para explicar o gênero que ele tinha, que o grupo tinha recebido, e como que isso se aplicaria ali dentro das atividades que ela tinha já também explicado anteriormente, né? Explicaria o gênero e onde que ele se aplicaria. Bom, ela esquematizou, então, todas essas respostas também num quadro, e finalizou a aula depois fazendo um elogio para esses estudantes, né? Agradeceu a participação, porque de forma agrupada, eles conseguiram se concentrar um pouco mais, trocaram conversas, sim, mas, no entanto, foram conversas um pouco mais proveitosas, no sentido mesmo do conteúdo, né? Posteriormente, foi realizado, então, feedback também de forma online para ela, porque tudo isso tem que ser em hora atividade, como eu disse, ela não tem hora atividade em loco, né? Então, eu pontuei ali para ela também um feedback ali de sanduíche, onde foram ressaltados os pontos positivos, alguns pontos ainda frágeis, né, pontos de atenção. Esses pontos estavam com relação à insegurança da professora, justamente por ser uma turma diferenciada, né, desafiadora. Então, foram colocados esses pontos aí de postura, de voz, de empoderamento dela enquanto docente, enquanto gestora de sala de aula, né, a importância dela é fazer a voz ativa, ter vez dentro da sala de aula. Então, também foi um momento ali do qual eu passei para ela os depoimentos que foram colhidos, que inclusive estão no material, mas que eu colhi depois, e eu passei esse feedback para ela, e ela ficou super feliz, inclusive isso foi bem positivo para ela, eu percebi ali que ela se sentiu mais empoderada mesmo dentro da profissão, né, dentro da gestão de sala de aula, enquanto gestora, porque o feedback dos alunos na metodologia que ela tinha receio de trabalhar, já que é uma turma que conversa muito, então, se eu agrupo, vai conversar mais, vai tirar o foco da aula. Então, ela não fazia isso, para ver que foi uma coisa muito básica, né? E isso deixou ela um pouco mais forte, né? Mais segura no sentido de trabalhar outras formas com esses estudantes. Né? Foi realizada ali uma troca de ideias, né, com relação a essa nova prática da professora, e a professora, a partir então, eu continuei observando, não lá dentro da sala de aula, mas conversando com ela nos corredores do colégio, e ao observar também pela janela, ou passando pelos corredores ali, já percebi que a professora mudou totalmente a postura dela com relação à metodologia, apesar que não foi à frente, né, novamente, eu reforço, mas isso também trouxe uma segurança e uma participação um pouco mais positiva dos estudantes. Mudou 100%? Não, mas é um processo gradativo, né? Então, foi essa minha implementação básica, como eu disse, mas que eu creio que ali fez a diferença para a professora e para os alunos também, que é uma turma realmente que desafia. É isso. Legal, parabéns. É uma turma bem desafiadora mesmo. Bem um grande desafio, bem bacana. Parabéns. Aqui a próxima a apresentar é a Lilian. Lilian está online? Lilian está online?
Não, pelo que eu vi ali neste momento, não. Estelina está online? Professora, estou sim. Bom dia. Bom dia. Você pode Compartilhar? fazendo um favor? Tranquilo. Deixa eu abrir aqui o documento. Vamos lá. Deixa eu abrir a guia aqui de compartilhamento. Aqui, compartilhamento. Aí. Bom dia a todas as colegas, a professora. Quero iniciar minha fala me apresentando, né? Eu sou Estelina, sou do Núcleo de Paranavaí, estou pedagoga. Esse ano é a minha primeira experiência como pedagoga. Eu trabalho, a minha formação como pedagoga é desde 2013, mas tenho a minha primeira formação, que é matemática, e eu trabalhei bastante, né, na minha área e tive outras experiências. Mas como pedagoga do Estado, eu não tinha essa experiência. Participei do PSS e estou como pedagoga nesse colégio, né? E ele é um colégio de tempo integral, é o 2º ano, e para mim é tudo novo. Quero falar para vocês que o curso de formadores foi um divisor de águas para mim, porque nós fazemos a formação e, né, e quando chega na escola com a realidade é outra, né? Então, a diferença, né, de aplicar realmente o que você tem que aplicar. E, como eu tenho formação de matemática, estou também como PCA de matemática, porque PCA é professor, coordenador de área, quando é escola de tempo integral, não sei se é a realidade de alguns. E também agora foi proposto para mim trabalhar como docente 2 de recomposição de matemática, por conta da minha formação de matemática. Então, é tudo muito novo, né? Mas quando foi proposto a observação, eu tinha a intenção de fazer um trabalho junto com a professora de matemática mesmo, nas aulas de recomposição dela. Mas ela teve um problema e ela teve que pegar licença médica, mas foi por uma semana. E quem acabou dando aula foi nós mesmos, os pedagogos, e socorrendo ali. E então eu fiz o trabalho com a professora de recomposição do 9º ano, que nesse dia que nós combinamos a aula, antes de combinar tudo certinho, ela iria fazer a recomposição de língua portuguesa. A minha intenção era fazer na de matemática, porque eu tenho mais afinidade, né? Talvez poderia ter contribuído melhor com a professora, né? E aí até nesse momento eu tinha a intenção de fazer de metodologias, né? Conforme foi a formação. Mas aí, como era da língua portuguesa, e por ser a aula de recomposição, e por ser horário, porque é a 6ª aula, né? Que é a primeira aula após o almoço. Então, eu tive, conforme a conversa com a professora, então eu fiz na frente de participação e interação dos estudantes, né? E porque em conversa a professora relatou algumas situações, porque os alunos almoçam na escola e eles ficam aquele horário ali
nos clubes, participando de fazendo alguma coisa. Uns vão descansar, uns vão fazer crochê, uns vão jogar bola, outros vão... Cada um vai fazer alguma coisa. E nesse momento, nessa entrada dessa aula, que é a sexta aula, tem assim um trabalho maior, porque esses alunos, eles não foram para casa, não descansaram, diferente daquele aluno que chega para estudar à tarde. Esse aluno, ele estava numa zona de conforto, e ele volta para essa aula de recomposição, e a professora tinha me relatado algumas dificuldades de interação dos alunos, né, antes do tratado da observação, do início. Então, a gente fizemos ali uma conversa e, em seguida, nós acolhemos essa professora e fizemos a observação. E a sugestão que foi dada para a professora, depois do feedback, ela é uma professora que domina a sala, é uma sala de 30 e tantos alunos, agora nós estamos com 30, ontem foi feito simulado, porque foi feita aquela provinha do EJA, e eles foram aprovados 5 alunos, era 36, foram aprovados 5, um foi aprovado agora o último, então ficou em 30 alunos, uma turma até numerosa, e a sugestão que a gente deu foi a questão da acolhida, do início, para que a professora fizesse algumas atividades diferenciadas, quem sabe um aquecimento, usar uma música, uma interação inicial, de uma forma diferente para ela acolher esses alunos, para que eles fiquem mais motivados, porque tivemos assim alunos que ficaram com formas de sonolência querendo iniciar uma sonolência. Então, foi uma das formas que nós orientamos a professora, e para mim foi excelente, porque eu não tinha feito nenhuma observação, foi uma experiência diferente. Então, é isso, pessoal. Eu gostei muito, muito obrigada. Assim, para mim foi um divisor de águas. Eu quero agradecer à professora também pela atenção e a todos os colegas pelas contribuições que fomos construindo diante desse curso, durante o curso. Parabéns, ficou muito bom o trabalho, ficou muito boa a implementação. Legal, parabéns. Depois da Estelina é a Gilceia. Gilceia está online? Sim, professora, está me escutando? Estou. Quer que eu compartilhe? Por favor. Deixa eu abrir aqui, trabalho. Deixa eu ir lá no relato de implementação da síntese. Compartilhar. Aqui. Pronto. Posso começar? Pode. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, aos meus colegas por esse tempo que a gente trabalhou e aprendeu juntos. Em segundo lugar, né, também, não menos que o primeiro, agradecer a professora. Desculpe que eu estou na escola, então está tendo uma obra aqui. Então, bem agora começou o barulho. Mas gostaria de agradecer a professora, faço também minhas as palavras da colega, foi um divisor de águas, o Pedagogo em Foco, consegui ter bastante material para trabalhar com os professores, né? Principalmente na parte de recomposição da aprendizagem. Então, eu sou pedagoga do Núcleo de Curitiba, da área norte, né? Aqui é muito grande, então são divididos por áreas, né? E eu trabalhei a recomposição da aprendizagem. Então, em primeiro lugar, foi combinado, a gente tem assim um cronograma com os professores de hora atividade, que a gente trabalha com eles,
E especificamente, né, apesar de já ter trabalhado com os demais professores das outras disciplinas, daí eu foquei nesse em português. Então, desde que a matriz curricular de 2025 foi colocada, né, foram incluídas, né, 2 novas unidades curriculares, que em língua portuguesa e em matemática. Essas 2 novas unidades curriculares foram denominadas recomposição de aprendizagem, né, que eles chamam de RA. Para quê? Para assegurar a aprendizagem e superar as defasagens que a gente está tendo desde sempre, principalmente depois do período de pandemia. Tudo isso foi explicando para a professora em questão de língua portuguesa. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é o aluno avançar, né, nos conhecimentos esperados e superar essas defasagens. Então, eu tomei como base o índice que a nossa escola alcançou no SAEB, e foi possível verificar o nível de proficiência, né? No caso, que é o nível de proficiência, o nosso é o nível 2. Então, percebi ali que os nossos colegas estão bem mais avançados, mas eu, quando somei todos os alunos que vinham no nível 3, no nível 4 e no nível 1, eu vi que o nosso ficou no nível 2, né? Porque tem que ser a somatória do número de alunos. Então, a maior somatória do número de alunos, a nossa escola estava no nível 2. Então, isso o que significa? Fui explicando para a professora o que significava esse nível 2, né? Que vai medir as habilidades e as competências deles na educação básica. E cada nível corresponde a um conjunto de habilidades que os estudantes devem dominar, né? E como que eles vão dominar? Então, tem os descritores específicos que está ali para ele dominar, para ser trabalhado, para ele dominar essas habilidades. Então, esse nível 2, conversando com a professora, refletiu, espelhou na nossa escola a necessidade urgente de uma intervenção pedagógica, né? E por isso que escolhi o tema da recomposição e trabalhei justamente um dos temas que a professora postou e das atividades lá que a professora postou. E também eu notei que eu e a colega Rosane ali trabalhamos a mesma coisa. Então, como que foi feito? E a habilidade que eu trabalhei foi a D1, que era localizar uma informação explícita em um texto, e a professora trabalhou, né? E a temática e gêneros textuais usados. Então, quando eu fui assistir a sala de aula, observação de aula, depois de tudo isso, a professora trabalhou, né, entre seus pares, aí que foi a diferença do meu trabalho com a colega, que a gente trabalhou em pares. Então, cada um escolheu um gênero textual e também reescreveu esse gênero textual. E depois eles trocavam entre seus pares, o par do lado, e cada um tinha que observar esse gênero textual e escrever que gênero que era aquele, né? Então, eles foram debatendo e discutindo isso, e dentro dessas temáticas diversas. Também foi trabalhado, né, pela professora, que a função comunicativa desses textos, né? Que os textos não são só textuais ou de gêneros, né? Eles também têm outros tipos de textos que também passam uma comunicação, né? Então, eles foram trazendo isso para dentro da sala de aula, e a professora também trabalhou com eles, reforçou essa atividade através do quizzes. Foi muito bacana. Eu senti que os alunos, os depoimentos deles, eles gostaram dessa interação, e então ficou entre 4, começou em dupla ali entre pares, e depois ficou mais 2 pares entravam naquele grupo, e começava o debate, assim, um grande debate em sala de aula, e depois a professora postou quizzes,
eu observei que eles gostaram bastante dessa atividade, entenderam os vários gêneros, né, que eles foram trazendo para a sala de aula e observando no caminho, no dia a dia deles, e a importância dessa comunicação, né, principalmente no mundo atual. Como que eles trouxeram isso? Teve o texto publicitário, poético, literário, eles foram trabalhando as informações explícitas e implícitas, eles compreenderam que também se comunicar era através de gestos e redes sociais, a roupa também que você usa é um tipo de comunicação que você está passando, o teu jeito de falar, o olhar também é um tipo de comunicação. Então, eles conseguiram observar isso até em sala de aula, né? O sorriso, a imagem que você coloca. Então, eles conseguiram observar em sala de aula que, na verdade, tudo é uma comunicação. Então, a gente trabalhou bastante, né? Essa habilidade do D1. E foi assim, professora. Eu quero agradecer e eu gostei muito. Legal, parabéns. Ficou muito bacana a implementação. Ficou bem bacana, muito boa. Parabéns. Obrigada. E agora vem a Lucileia. Lucileia está online? Sim, estou. Está ouvindo, prof? Tô ouvindo sim. Ai, que bom. Que medo de não estar dando para ouvir. Eu mudei de sala, porque deu bem na hora do intervalo a minha apresentação. Ah, entendi. Aí passei meus perrengues de internet, né? Falei, ai meu Deus, agora na hora da minha apresentação, tomara que dê tudo certo. Bem na hora, né? Aham. Ai. Prof, se puder compartilhar? Compartilho. Deixa eu só achar o teu trabalho aqui. Espera aí, só um minutinho. Lucileia. E ele aqui. Compartilhar. Pronto. Então, bom dia, né? Prof, quero, em primeira mão, fazer um agradecimento especial por todo o atendimento que eu tive quando eu precisei, né, na parte de montando aqui o trabalho, a parte desde lá da primeira atividade, né? E foi muito, assim, gratificante, foi muito importante essa formação, porque eu já tinha feito observação em sala de aula. Aí, primeira vez que eu fiz pedagogo em foco, né? Mas realmente mudou todo o foco, porque eu achava que estava fazendo observação de sala de aula, eu achava que estava fazendo um feedback, assim, né, formativo, mas aí a gente vai aprendendo, vai aprimorando, né, e também foi bem importante essa abordagem que, como eu vi, diferente essa formação, né. Queria agradecer também a leveza que é as suas aulas, eu acho que essa é a palavra, assim, tranquila, sempre de forma que entende seus alunos ali, então, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo, sabe? Eu falo de você e já estou falando para minhas colegas procurar o teu nome no dia da formação para fazer com a Fernanda, porque a gente conseguiu, assim, não sei se as aulas que eu também estava participando agora, que eu estou no dia da minha hora de atividade, né, também foi de forma mais tranquila, e eu conseguia interagir mais, assim, né, no conteúdo. Mas, assim, prof, meu nome é Lucileia, eu sou do núcleo de Foz, né, de Foz do Iguaçu, e
eu tive, né, a oportunidade de fazer um acompanhamento com a professora Vânia, de matemática, né, de recomposição, do nono ano C. Na verdade, já vou até falar, eu tenho os 2 nonos lá, né, um mais, assim, cheio, um pouquinho mais complicado, mas a gente foi fazendo o nono ano C, né, porque o nono ano D, assim, está com um problema de falta de professor, e ainda não tem o segundo professor, então, assim, a gente tinha tempo para apresentar, mas é a mesma professora. Então, eu escolhi a professora Vânia, de recomposição, foi feito de forma bem certinha, aquele acompanhamento da hora de atividade, mostrando aquele nível de proficiência, o nível que está, então eu fui vendo que tinha mesmo um planejamento para chegar naquela aula, para observar aquela aula, né? Então, foi bem diferente mesmo dessa vez. Nosso nível lá, nível 3, aí a questão de atingir o nível 4, né, um grande desafio. Diante disso, já tinha feito fala nessa turma, cartazes, algumas coisas assim que já mostrou, né, no colégio, parece, como a colega anterior tinha citado, todo mundo já está vendo que tem alguma coisa diferente esse ano, que tem essa prova, que são os nonos anos, que à tarde só tem até o nono, né, que vão ser os protagonistas, né. Então, a gente já vem fazendo um intensivão mais nos nomes. E a minha frente ali de observação, né, metodologias e estratégias de recurso utilizado, né. A professora, ela é bem, assim, domina bem a turma, bem participativa, uma professora bem dedicada, tudo, só que ela tem um pouquinho de resistência quando a gente pede para sair do RCO, né, porque ela acha que tem que dar conta daquele conteúdo e tudo. E aí, na minha observação, na minha hora de atividade com ela, a gente foi pontuando ali algumas coisas que ela tinha dificuldade, pedindo a opinião dela, né, o que mais que ela ia precisar, o que a gente podia fazer, para ver essas aulas de recomposição, sim, né, cada vez melhor ali. Aí, ela mesma deu a ideia de uma tabela para levar, porque era aula de porcentagem, né? Ela deu a ideia de uma tabela do que eu sei, quero saber e aprendi. Essa tabelinha, ele fala, coloca assim, sei, o que eu sei sobre conceitos básicos de porcentagem, né? O que quero saber? O que eu preciso saber sobre porcentagem e aprendi, né? Daí, no final da aula, o que eu aprendi sobre porcentagem? Aí ela utilizou a aula do RCO, só que aí ela trouxe algo a mais, né? E ficou bem legal, que ela fez sobre a porcentagem da frequência, né, da turma que estava um pouco de frequência baixa, daí ela fez a porcentagem nos primeiros dias de aula, depois a queda que teve, aí quando é feriado, que emenda, né, a turma também com baixa frequência, ela está trabalhando simulado, essa parte do livro lá do Acerta Brasil, tudo certinho, né, então, assim, o feedback que eu fiz com ela foi bem, assim, bem informativo mesmo, eu fiz o feedback lá, o sanduíche, né, que a gente fala, para ver, assim, com os elogios que ela merecia e que a turma também respondeu, né, aquela atividade, e ela mesma percebeu que quando ela faz algo a mais do RCO, não só aquela aula maçante ali, não chega a ser maçante a palavra, mas, né, todo dia a mesma aula, ela percebeu que foi, assim, diferente. Ela falou, olha, eu gostei, a gente até falou sobre Xerox, sobre, né, ter pode a cota para fazer impressão, fazer essas tabelas, essas coisas que ela teve de ideia. E, assim, prof, eu acho que é isso, assim, desde do acompanhamento da hora de atividade, observação, e que ela aplicou ali, e o feedback que eu fiz foi tudo jóia com essa turma. Agora, pretendo fazer com o nono D, né, que é a mesma professora, e a gente tem que fazer usar ali a mesma metodologia ali, né. Acho que é isso. Não sei se faltou alguma coisa, se eu... Legal, parabéns. Bacana a implementação. Obrigada, prof. Vocês não falaram para eu mudar o slide, eu deixei, daí passei por último, depois rapidinho, quando vocês concluíram, mas deu tudo certo. O importante é que deu tudo certo, vocês conseguiram expor a atividade de vocês, né? Conseguiram colocar, né, o relato que vocês conseguiram apresentar.
Lídia levantou a mão. Eu, profe, posso apresentar? Ah, você colocou teu nome? É que você é de outra turma, Profe, né? eu não sei. É isso, eu sou de outra também não turma. apresentei, professora Fernanda. Também não apresentei, acho que faltam 2 ainda, né? Não, daí eu não sei como é que vai ficar a gestão do tempo aqui. Posso falar bem rapidinho? Eu sou da turma, né? Mas é que eu não... Peraí. Eu estava antes da que apresentou, antes da Juscelia estava o meu. Luciana. Não sei se eu fiz uma cópia do teu documento, veja que está ali. Fez, só que teu nome não estava aqui, você colocou depois, né? Ele estava antes, daí eu deixei mais para baixo, que eu vi que outras, eu troquei lá de cima para baixo. Porque não estava, porque eu conferi antes. Então, ele estava lá. Vou pôr você para apresentar agora, então. Você precisa que compartilhe aqui? Quem que vai apresentar, a Luciana ou a outra menina, a Juscelia? Ou a Lídia? Não, Sou eu? A Lídia é de outra turma. Então faço eu. Posso fazer rapidinho? Eu vou pôr você para apresentar aqui. Você encontrou aí meu link? Encontrou, né? Encontrei. Eu vou abrir aqui e vou... Eu fiquei aguardando, né? E vou compartilhar como não estava, porque eu conferi, eu abri a planilha. Eu pus ontem à noite que eu tinha esquecido, mas eu pus lá em cima, daí eu vi que eu estava muito lá em cima, daí hoje de manhã eu mudei para cá, né? Fiquei aguardando, mas tudo bem. Então, você bem... Eu dei uma conferida e escrevi no caderno. Tomara que dá certo, é o que importa, né? Eu vou compartilhar aqui, então. Eu vou falando, então, eu sou a Luciana Bernadette, sou aqui de Ponta Grossa, no Paraná, claro, Ponta Grossa, do núcleo Ponta Grossa, e eu trabalho de manhã com 8º e 9º anos, divido também o trabalho com uma outra pedagoga. Aqui também nós temos uma prática de trabalho compartilhado, a gente não separa turmas, a gente faz um trabalho bem dinâmico e isso favorece a nossa prática, a gente tem uma sintonia boa, é a minha colega Sheila. O trabalho foi desenvolvido numa turma de 9º ano, né, com a professora de recomposição de língua portuguesa. Então, talvez se voltar um slide, professora, apareça lá o momento inicial, né, a questão dos objetivos. Então, na proposta de observação, quando a gente definiu a frente, eu tinha pensado numa outra frente, que seria a questão das metodologias, porque a professora é uma professora extremamente... Foi uma pessoa muito certa quando fizemos a escolha o ano passado. Ela é extremamente dedicada, inovadora, uma pessoa que está se aposentando, mas tem um gás, uma energia. Só que ela estava preocupada no início desse ano com o clima escolar. Porque como ela levou tão a sério essa questão da recomposição, ela estava achando que os alunos não estavam gostando das aulas dela. Porque a forma de trabalho dela é assim, eu digo, aquele professor da acepção da palavra. Ela não se altera, ela tem um tom de voz agradável, ela conquista os alunos, você realmente se sente dentro de uma aula. E ela pensava que os alunos estavam tanto quanto apáticos e que ela estava fazendo isso. Então, ela pediu se podia observar a questão do clima escolar, né? Ela queria sentir isso, e a gente combinou essa frente. E como eu só fui confirmar o que já é visto no trabalho dela, o clima é maravilhoso. Só que como ela fala de uma maneira mais suave, parece que os alunos também reagem assim. E ela trabalhou a questão do gênero textual, né, dentro da proposta lá do nível de proficiência. A gente tem um nível... nosso nível, ele fica empatado entre o nível 4 e o nível 2, porque somando, né, lá eu lembro alguém agora de Curitiba falando, somando os 2 níveis, né, um dá 22%, o outro dá 20%, então a gente trabalhou nessas 2 áreas. Ela fez um trabalho bem bacana com os simulados, né, a partir do simulado, do nosso simulado interno, dentro dessa proposta de recomposição. Aí, o que eu achei difícil enquanto pedagoga? Quando você escolhe um professor que já é muito bom, o teu trabalho de feedback, você fica meio assim, o que eu vou achar para sugerir, né? O que eu vou encontrar de ponto a ser melhorado, já que os pontos positivos são sempre fortes, mas sempre tem o que acrescentar. E até a nova proposta, assim, que agora a próxima dinâmica dela, que ficou acertado no feedback, será uma rotação por estações.
né? Porque ela fez o trabalho ali da questão da dupla dos grupos menores, mas não enquanto rotação por estações. E o que eu fiquei mais feliz, assim, que dentro da implementação dela, ela fez uma menção ao nosso trabalho de pedagogos. Então, isso eu achei, assim, fantástico, sabe? Porque você ser reconhecida dentro do trabalho do outro, né? Dele da UTC ali, então isso foi muito bacana, e isso foi algo que me guardei, assim. Falar um pouquinho de Pedagogo em Foco. Pedagogo em Foco, essa é a terceira minha jornada. No início, eu vi que alguém perguntou, professora, vai repetir tudo a mesma coisa na próxima jornada? Não repete, gente. Embora os temas caminhem assim, dentro de uma lógica do nosso trabalho, são as três jornadas foram uma diferente da outra. E eu realmente me encontrei no Pedagogo em Foco, eu já fiz várias. Eu já fiz gestão de sala de aula, todas aquelas outras possibilidades, mas o Pedagogo em Foco, ele nos dá ferramentas para o nosso trabalho, e isso é muito importante. E você teve um papel relevante nisso, Fernanda. Muito obrigada pela tua, assim, pela sua ajuda mesmo, pelo seu apoio, pela maneira que você colocou as coisas, essa maneira, assim, de valorizar a participação da gente. Muito obrigada. E valeu, grupo, tá? Valeu estarmos juntos. Quem sabe nos encontramos. Um abraço. Legal, bacana. Parabéns pela implementação, tá? Lídia, não vai dar para você apresentar, tá? Porque você é de outra turma, não vai dar tempo agora. E eu tenho uma outra turma que vai começar já. Se você quiser apresentar essa agora, vai dar tempo. É uma turma pequena. Aí eu posso encaixar você nessa turma que eu vou ter agora. Aí você pode apresentar nessa turma que eu vou ter agora. Profe, mas daí eu posso ser assim uma das primeiras, porque daí tem uma outra demanda depois. Eu tenho que priorizar a ordem deles. Turma? Eu tenho que priorizar a ordem deles. Então, eu vou fechar aqui, aí eu mando para você o link no WhatsApp, você entra, vê como é que vai a ordem, mas eu não posso pôr você por primeira lá, senão eles vão brigar comigo. Sim. Tá? Pessoal, quero agradecer vocês imensamente, tá? Pela colaboração, pela dedicação de vocês, por vocês terem, né, esse companheirismo, né, a dedicação de vocês fazerem parte, né, dessa jornada. Espero, né, vocês, de repente, na próxima jornada, que a gente possa fazer parte, né, da próxima, da segunda jornada, de repente, né, fazer parte dessa equipe novamente, e agradeço a cada um de vocês aqui faz parte desse processo, dessa construção, dessa troca, né, cada um de vocês é muito importante nesse contexto, não é só eu aqui enquanto formadora, né, mas sim cada um de vocês aqui também faz parte de todo esse processo dessa construção, a gente caminha junto, né, sempre junto. Então, agradeço imensamente a cada um de vocês por isso, por fazer parte, por estar junto comigo também, tá? E fiquem lá no grupo do WhatsApp, por enquanto, mesmo que vocês façam outra temática, que eu aviso vocês quando eu abrir inscrição para vocês entrarem lá. Mas convido vocês a participar da segunda jornada, tá bom? Um grande abraço, gente. Fiquem bem e nos encontramos na próxima jornada, tá bom? Um beijo. Beijo, tchau, pessoal, meninas. Tchau, obrigada por tudo. Obrigada. A todos. Tchau, gente. Até. Tchau, pessoal. Até.